pergunta 99 do nosso Catecismo Maior. E como eu falei em oração, nós veremos a última parte da resposta a esta pergunta. Pergunta 99 do Catecismo Maior de Westminster. A pergunta 99, eu lerei ela e a resposta aqui, salientando apenas as últimas duas regras, a 7ª e a 8ª. Diz assim a pergunta: que regras devem ser observadas para a correta compreensão dos 10 mandamentos? Resposta: para a correta compreensão dos 10 mandamentos, devem se observar as seguintes regras. 7ª regra: que aquilo que nos é proibido ou ordenado obriga-nos, segundo as nossas posições, a nos esforçarmos para que outros o evitem ou o obedeçam, conforme o dever das suas posições. 8ª regra: que estamos obrigados, naquilo que se ordena aos outros, segundo as nossas posições e vocações, a auxiliá-los e a tomar o cuidado de não participarmos naquilo que lhes é proibido. Veja, o que a gente aprendeu até esse momento? Eu quero retornar com você, para que você possa, assim, relembrar cada uma das regras. De forma bem breve, tá? Se tiver alguma dúvida ainda, você ouve novamente os estudos, e se ainda permanecer a dúvida, você fique à vontade para me procurar. Nós aprendemos que a lei de Deus, ela é o quê? Ela é perfeita. Sem você partir desse pressuposto da perfeição da lei divina, você não conseguirá interpretar corretamente os mandamentos de Deus. Primeira regra, ela é perfeita. Nós também aprendemos que a lei de Deus, ela é espiritual, o que envolve aqui especialmente não apenas a sua natureza, mas também a sua abrangência, o quanto ela deve ser e ela é aplicada a todo o ser humano. Não apenas aquilo que é externo ao homem, mas aquilo também que é interno. Também, aqui lendo de forma direta o que diz a 3ª regra, nós aprendemos que uma mesma coisa é exigida ou proibida de modos diferentes em mandamentos diferentes. Então você vai ver deveres para que você deva cumprir em mais de um mandamento, o mesmo dever aparecendo em mais de um mandamento, ou então uma proibição aparecendo em mais de um mandamento. No caso, a mesma proibição ali. Quarta regra, que onde um mandamento é ordenado, o pecado contrário é proibido. E onde um pecado é proibido, o mandamento contrário é ordenado. Assim, onde se anexa uma promessa, se inclui a ameaça contrária, e onde se anexa uma ameaça, se inclui a promessa contrária. Então, quando o mandamento está dizendo, não faça isso, o mesmo mandamento que proíbe você de fazer aquilo, está também ordenando que você cumpra o dever contrário àquela proibição. E o mandamento que te diz explicitamente o que você deve fazer, ele também, ao mesmo tempo, está te proibindo de fazer aquilo que é proibido de forma contrária àquele dever. Semelhantemente, isso acontece com relação às promessas e às maldições. Aquilo que é prometido em termos de bênção para nós recebermos em obediência aos mandamentos de Deus, também há maldição relacionada a isso, caso você quebre. Colocando de uma maneira melhor, mais clara, a obediência aos mandamentos, quaisquer um deles, trará bênçãos do Senhor. E a desobediência a quaisquer um deles também trará consequências da sua desobediência, ou seja, juízos da parte do Senhor, nosso Deus. Nós também aprendemos, com relação aos mandamentos do Senhor nosso Deus, as regras de interpretação, que o que Deus proíbe não deve ser feito jamais. Nunca. Não existe exceção. Sempre que Deus dá uma proibição, Ele diz que algo está proibido e ponto final, em qualquer circunstância. E aí entenda, talvez você diga assim, mas pastor, eu nem lembro se eu falei isso à época quando eu dei esse estudo, na última quarta-feira no caso. Eu acho que eu não toquei nesse ponto. Pastor, como é que a gente lida então com proibições veterotestamentárias que já não mais elas se enquadram na nova aliança? Ora, a regra de interpretação de número 5, essa que diz que o que Deus proíbe jamais deve ser feito, é com relação aos 10 mandamentos. Isto é, a lei moral de Deus.
Essa regra aqui, ela não está se referindo, por exemplo, aos mandamentos de caráter cerimonial. Então, sim, há coisas que Deus proibiu na antiga aliança, ou então que ele ordenou para serem feitas, e isso já não mais permanece na nova aliança, porque encontrou o seu cumprimento na pessoa e na obra de Cristo. Todavia, a regra aqui citada, ela se aplica aos 10 mandamentos. Então, o que Deus proíbe nos 10 mandamentos, o que Deus proíbe lá, jamais deve ser feito. E o que ele ordena, sempre deve ser feito, ou sempre é o nosso dever. Mas aí vem a última parte da quinta regra, que é interessantíssima. Aqui você percebe a perspicácia, ainda de forma mais clara. Mas nem todo tempo é tempo de se cumprir um dever particular. Por quê? Porque há questões que são específicas. Um exemplo disso é que Deus nos ordena a trabalhar. Só que nem todo trabalho é legítimo, por mais que seja um dever nosso, mas nem todo trabalho é legítimo a ser cumprido em todos os dias, nesse caso, no próprio dia do Senhor. Apenas aquilo que são obras de misericórdia, ou então de necessidade. Ou então, com relação ao choque dos momentos, nós devemos dar testemunho de Cristo com relação com nossos lábios mesmo, falar do Evangelho. Mas enquanto estamos cumprindo nosso trabalho ali, fora de casa, devemos empenhar em dar testemunho do Evangelho de Cristo no exercício do trabalho, cumprindo ali o nosso dever, naquela função que Deus nos designou, e não parar de fazer o trabalho, descumprir as ordens do nosso patrão, nosso chefe, nossas obrigações, independente de ter um chefe ou não, e fazer outra coisa, porque ali é o momento de trabalhar, e assim por diante. Então, nem todo tempo é tempo de se cumprir um dever particular. Sexta regra, que sob um único pecado ou dever, todos os demais do mesmo gênero são proibidos ou ordenados, juntamente com tudo que os provoca e todas as suas causas, meios, ocasiões e aparências. Então, aí você tem aqui o quão profundo, aqui, não que antes você não tenha visto já, desde a primeira regra você percebe a profundidade, mas agora você chega num grau de profundidade enorme com relação à abrangência dos 10 mandamentos. Por quê? Porque não apenas o mandamento está, no caso de uma proibição, está proibindo aquilo que ele está citando explicitamente, mas ele proíbe tudo que se enquadre na mesma categoria que aquele pecado, da mesma natureza que aquele pecado. Exemplo, não adulterarás. Não é apenas o adultério que é proibido, mas tudo aquilo que se refere a algo que é praticado, no caso, pensando primariamente no contexto do casamento, a fora do casamento. Toda relação fora do casamento, ela é ilícita. Relação, claro, de uma intimidade que não é devida, que é própria apenas do casamento. Logo, a relação entre solteiros, a relação, no caso, um homem e uma mulher solteiros que têm a relação sexual, eles cometem pecado de fornicação. Ou então, um homem com outro homem, eles cometem pecado de homossexualismo. Veja, tudo isso é contrário ao 7º mandamento. São pecados da mesma natureza. Sem citar outros aqui que eu já tenho, também fiz a citação lá quando dei o estudo, e farei quando chegar no 7º mandamento, se Deus assim nos permitir. Mas também aquilo que provoca, as causas, os meios, ocasiões e até aparências, tudo isso também deve ser evitado. E agora chegamos à 7ª regra. Veja, que aquilo que nos é proibido ou ordenado, sempre pensando nessas duas categorias, tá? Proibição, isto é, aquilo que me é negado, o que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer. Os mandamentos, quando se referem no seu aspecto negativo, todos eles têm proibições. Não apenas os que começam com o não, mas também o 4º mandamento e o 5º mandamento que não começam com a negativa, o 4º, lembra-te, e o 5º, honra, também tem proibições. Então, proibição, lembra, tudo que Deus diz para eu não fazer. Ou então, aquilo que Ele nos ordena, o aspecto positivo, o que eu tenho obrigação, é o meu dever fazer. Pois bem, aquilo que nos é proibido ou ordenado, obriga-nos. Aí veja aqui a sentença do meio, que é importantíssima para essas duas últimas regras, 7ª e 8ª. Segundo as nossas posições, a nos esforçarmos
para que outros o evitem, ou seja, não venham a desobedecer, não venham a fazer aquilo que é proibido, ou o obedeçam, ou seja, que eles cumpram o seu dever, conforme o dever das suas posições. Aí vem a pergunta: qual é o escopo geral aqui destas duas últimas regras? Sim, porque as duas últimas regras, elas possuem um escopo geral. Elas têm algo em comum que está intrinsecamente ligado a elas, a natureza delas, para a gente compreender os 10 mandamentos. E qual é esse escopo geral? É a nossa responsabilidade com o bem-estar do nosso próximo. Observe, as duas regras estão bem alinhadas nesse sentido. A 7ª e a 8ª. Há uma preocupação com o bem-estar do nosso próximo. Elas nos lembram, essas regras, que por mais que nós tenhamos uma responsabilidade individual diante do Senhor Deus, e devemos preocupar com isso, sim, com o que nós fazemos, com o que nós deixamos de fazer, com o que nós pensamos, com tudo que envolve a nossa vida particular, os nossos deveres para com o nosso Deus não apenas se referem à nossa relação individual, mas também nós, numa segunda instância, devemos pensar na relação com o nosso Deus, na obediência aos seus mandamentos, também na nossa relação com o nosso próximo, com os outros. Precisa existir em nosso coração uma preocupação com a vida das demais pessoas. E aqui eu friso: as demais pessoas, não apenas os crentes, não apenas a igreja, não apenas o corpo de Cristo. Obviamente que, em termos primários, de prioridade mesmo, você deve focar nisso, na sua relação com os seus irmãos em Cristo. Contudo, não para por aí. A preocupação, a sua responsabilidade, a minha, com os outros, no que tange aqui a obediência aos mandamentos de Deus, também se aplica aos descrentes. A gente vai ver isso de uma forma mais clara ao passo que nós continuamos aqui o estudo. Então lembre-se, mesmo que você tenha que ter em mente aqui, de forma muito clara, que você vai prestar contas a Deus, assim como eu, individualmente, cada um de nós iremos prestar contas diante do Senhor Deus, também é necessário nós nos lembrarmos que essa prestação de contas individual que nós daremos ao nosso Deus envolve o efeito que nós causamos na vida das outras pessoas. Em outras palavras, por mais que você não vá responder no lugar de outra pessoa, porque ela foi para o inferno, digamos assim, ainda assim, as suas atitudes para com a vida dela traz implicações para você, sim. A gente vai prestar contas ao nosso Deus com relação a isso. Mas como eu quis aqui salientar a expressão do meio, segundo da regra 7, segundo as nossas posições. A 8 vai citar a mesma coisa aqui, mas também ainda citar, fazer menção às vocações. Segundo as nossas posições, segundo as nossas vocações. Isso é importante porque a maneira do Senhor nosso Deus lidar conosco, com relação à obediência aos seus mandamentos, sim, isso é levado em conta. Ou seja, o grau e a natureza da nossa responsabilidade com relação aos mandamentos divinos está relacionado, sim, à posição e vocação que nós temos. Como assim? Deixe-me ser bem prático quanto a isso. A responsabilidade de um pai sobre o seu filho pequeno é maior do que a responsabilidade deste mesmo filho com relação ao seu pai. O filho tem, sim, responsabilidade para com seu pai. Dentre elas, a obediência, a honra devida ao seu pai. E também, em de certa forma, ser uma bênção, sim, na vida do seu pai e ajudá-lo, enfim. Só que a responsabilidade do pai, ou seja, daquele que exerce a autoridade, é maior do que a responsabilidade do filho. Igualmente se aplica na esfera eclesiástica e também civil.
os presbíteros têm uma responsabilidade maior do que os membros da igreja, bem como também os governantes com relação aos cidadãos daquele país, daquela cidade, enfim, daquele estado. Então a gente tem que, no caso, Deus julga de acordo com a vocação e com a própria posição que cada um ocupa. Lembre-se, o nosso Deus, ele é justo, perfeitamente justo. O que implica no fato de que se ele é justo, e de fato ele é justo, o seu julgamento ele é condizente com cada circunstância. Ele não vai simplesmente tratar todas as coisas de igual forma, sendo que há claras diferenças estabelecidas por ele mesmo. Por ele mesmo. Então, lembre-se disso. O segundo, as nossas posições e vocações precisam permear, não apenas aqui, você deve lembrar delas com relação à 7ª e 8ª regra, mas em todas as circunstâncias. Na verdade, deixa eu colocar melhor, né? Eu não me expressei bem. A 7ª e 8ª regra, assim como as demais regras, elas se referem a todos os mandamentos, aos 10 mandamentos. A 7ª e 8ª, assim como as demais regras, se aplicam a todos os mandamentos, do 1º ao 10º mandamento. Então, quando você pensa assim, segundo a minha posição, segundo a posição do fulano, ele vai agir, pronto. É com relação a todos os mandamentos. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, todos. Todos é de acordo com a minha posição, segundo a minha vocação. Todos. E aí, em cada caso haverá diferença com relação a isso, devido ao grau e à natureza da posição exercida. Isso entra numa outra situação, na verdade, ligado a isso. Veja, a 7ª regra diz que aquilo que nos é proibido ou ordenado, segundo as nossas posições, nos obriga, irmãos, a gente se esforçar para que outros evitem ou obedeçam. Como assim? Então, dentro da minha responsabilidade, daquilo que Deus me deu como responsável para fazer na minha vida, na minha área, eu tenho o dever de me esforçar para que os demais venham a evitar o pecado, seja fazendo aquilo que não deveriam fazer, ou, no caso, fazendo aquilo que deveriam fazer. O que implica na seguinte situação: se eu não me esforçar, mas pelo contrário, se eu até mesmo favorecer uma circunstância para a pessoa quebrar o mandamento, isso torna a minha atitude, ela é uma atitude pecaminosa e ela é ainda mais grave. Depende do grau da minha responsabilidade, da natureza da minha responsabilidade. Pastor, ainda está um pouco nebuloso, seja mais claro com relação a isso. Pense naquele tipo de circunstância, e eu ouvi isso muitas e muitas vezes, já há alguns anos eu escuto isso, estava no seminário ainda, em Teresina, ouvia isso, pessoas tentando argumentar, se sair da situação dessa maneira. A pessoa dizia, eu não faço, ou melhor, eu não comercializo no dia do Senhor. Eu não faço isso. Eu não comercializo no dia do Senhor. Não vou me envolver com comércio, no caso, vender algo no dia do Senhor. Ela falava isso. Mas, ao mesmo tempo, ela não via dificuldade alguma em sair da sua casa e comer fora no dia do Senhor. Ou seja, ir a uma pizzaria, ir a um restaurante e comer no dia do Senhor. E o argumento usado era, via de regra, esse é o argumento: eu não estou trabalhando. Eu não estou trabalhando. Eu não estou ali quebrando o 4º mandamento, porque eu não estou trabalhando. Só que isso é algo que contradita a 7ª e 8ª regras. Por quê? Porque você não está se esforçando para que outros não quebrem o mandamento de Deus. E aí, como eu disse no início, isso não se refere apenas aos seus irmãos em Cristo, mas também aos descrentes. Por quê, pastor? Porque a todos é obrigado, isso é algo que é obrigado, a obediência à lei moral de Deus. Não é apenas a igreja de Cristo que deve submeter à lei moral de Deus. Os descrentes também devem submeter à lei moral de Deus.
Deixa eu pegar um outro exemplo. E sim, ele vai ser mais pesado em relação a isso. Ora, você pode dizer o seguinte: eu não cometi assassinato, mas se você é cúmplice de um assassinato, por exemplo, você contrata um matador de aluguel para ir lá e dar fim da vida de alguém. Você, por mais que não tenha apertado o gatilho, ou de outra maneira, tirado aquela vida injustamente, você é responsável por isso. Não, mas o cara que efetuou, ele era descrente. Ora, você o fez pecar, ou pelo menos participou no seu pecado, contribuiu para isso. Ou em situações como já aconteceu. Veja, eu vou falar de algo que já aconteceu, já ouvi isso acerca de crentes. A pessoa vive num contexto onde você tem uma situação de um bairro complicado, cheio de pessoas que usam drogas, onde facções dominam, e a pessoa crente se aproveita da circunstância para, por conta do respeito, ou o suposto respeito que existe na relação entre ela e a sua família para com aqueles que dominam aquela área, e se utilizam disso para o benefício pessoal, para a proteção da sua própria família, como, por exemplo, dá uma coça naquele fulaninho ali que me assaltou, ou que fez mal a alguém da minha família, usando de um meio ilícito, de um bandido que domina aquela área, aquela região, para assim executar justiça. O que é isso? É a pessoa que está se envolvendo numa relação com outra. Ah, mas é descrente. Não interessa, ele também tem que obedecer à lei de Deus. Você não está se esforçando para que ele obedeça, pelo contrário, você está até mesmo dando todas as condições, ou fortalecendo, ou apoiando ainda, para que ele venha continuar pecando contra Deus. Ah, mas ele não vai deixar de fazer. Sim, aí é outra história. Aí é a responsabilidade dele para com Deus. É como o Vida também fala a mesma coisa com relação ao dia do Senhor. Se eu for no restaurante, se eu não for, se eu for na pizzaria, se eu não for, ele vai estar lá vendendo do mesmo jeito? Sim, é óbvio, se ele não mudar a vida dele. Só que uma coisa é a pessoa que está fazendo isso lá no lugar dela e você não tem nenhuma relação com isso diretamente. Outra coisa é você ir lá e contribuir para isso. São duas coisas totalmente distintas. Que argumento, irmãos, que argumento esdrúxulo é esse? Porque ele não vai se arrepender, eu vou lá e vou continuar fazendo do mesmo jeito. Porque ele é descrente, eu vou lá, ele não está nem na consciência dele. E a sua consciência? E a sua consciência diante do Senhor Deus? Então, o nosso dever é nos esforçarmos para que os demais, crentes ou descrentes, não quebrem a lei de Deus. No que compete a nós, no que nós podemos fazer. O que dá para nós fazermos, a gente tem que se esforçar para isso. Para que eles venham obedecer, ou então obedecer pela questão de cumprir o dever, ou obedecer em não fazer aquilo que é proibido. A gente ser ainda mais, dar ainda mais um exemplo para você ver se clareia mais o pensamento. Apesar de que eu acho que já ficou bem claro. Imagine no contexto dos seus filhos pequenos. Enquanto eles estão debaixo da sua responsabilidade na sua casa, o seu grau de responsabilidade para com eles é muito maior do que depois que eles saíram de casa. Se eles estão na sua casa, morando com você, debaixo da sua autoridade, e eles violam os mandamentos e não tem nenhuma consequência à sua parte, e você é conivente, ou seja, você comete um pecado muito mais grave do que um pai que o seu filho já saiu de casa e ele já não tem mais controle sobre ele. É claro que ele vai ser responsabilizado diante do Senhor Deus se ele não alertar o filho quanto ao perigo de ir para o inferno, se ele não orar pelo seu filho, se ele não testemunhar de Cristo para o seu filho. Tudo isso ele tem que fazer, mas o grau de responsabilidade desse pai é menor em comparação àquele que tem um filho debaixo das suas asas ainda. Aí vem o argumento, o mesmo argumento, na mesma toada. Ora, mas mesmo que ele esteja debaixo das minhas asas, eu não posso fazer com que ele cumpra no seu coração. Mas Deus não exige isso. Nós não podemos fazer isso, a gente não pode converter o coração dos nossos filhos, nem de ninguém. Essa é obra de Deus, do Espírito Santo. O que Deus cobra de nós é, naquilo que compete a você, e nesse caso, dos aspectos externos aqui, para que eles não venham a violar, para que eles não venham a fazer, você tem que fazer, se esforçar por fazer isso. Tem. Rapaz, o meu filho não quer vir cultuar a Deus, está na minha casa. Ele não quer vir.
Que lamentável, isso é terrível, sim, mas veja, o seu papel é arrastá-lo, se for o caso. Você vai fazer por amor, vai explicar, vai ensinar, vai orar por ele, vai ter paciência. Mas se em última instância ele bater o pé e dizer, eu não vou de jeito nenhum, você vai. Porque se você não vier, você vai sofrer as consequências, no caso, a disciplina, e você vai ainda numa situação pior, você vai todo marcado para a igreja, mas você vai. Se você quiser viver assim, você sai de casa e viva a sua vida. E assim, lamentavelmente, ele vai viver fora da igreja, se ele não se arrepender. Mas se compete a você, você deve fazer. Fazer com que eles venham a obedecer a Deus, dentro do que compete a você. Pastor, como é que a gente pode fazer isso? Ora, eu já adiantei um pouco. Mas vamos lá, pelas questões mais básicas primeiramente. Primeiro, como é que você, pensando aqui no caso de pais para com filhos, de oficiais da igreja para com membros e governantes para com seus governados. Mas veja, não apenas do superior para o inferior, do inferior para o superior também, tá? Pense nas duas circunstâncias e dos iguais. Primeira maneira de fazer isso é a gente dando testemunho da verdade em nossas vidas. Pense, um pai e uma mãe que não vive o evangelho, que é hipócrita, não estou dizendo que ele não vai cometer pecados e o filho vai ver, estou falando que é alguém que é hipócrita. Ele não terá nenhuma condição de chamar o seu filho, dizer ao seu filho para ir para a igreja, cultuar a Deus e outras coisas, falar sobre os mandamentos de Deus, proibições e deveres, se ele tiver uma vida contrária ao evangelho. Então o testemunho dele é vital para isso. Primeiro, como é que você vai influenciar positivamente os demais, crentes e até os descrentes, com o seu testemunho. Então, sim, a sua relação com Deus, através dos mandamentos divinos, deve ser de fidelidade ao Senhor, a despeito do seu pecado, e assim você vai contribuir para o exercício da sua relação com o seu próximo. Segundo, também você faz isso através de quê? De fala, de instrução. Pensando nas autoridades, isso fica muito claro, né? Os pais ensinando seus filhos, os pastores ensinando as ovelhas, os governantes também ensinando mesmo, usando a palavra. Mas, note, os inferiores também podem e devem fazer isso, respeitando os limites. Respeitando os limites. Exemplo, um pai ou uma mãe pode estar em desobediência ao Senhor Deus, um mandamento do Senhor, e o filho, com todo amor e ternura, com respeito e submissão e honra ao seu pai e à sua mãe, chegar e corrigir. Pela palavra, apontando para a autoridade última, que é Deus, e dizer, pai, o nosso Deus diz para isso não ser feito. Ou então, sendo um dever que o pai não está fazendo, pai, mãe, nosso Deus ordena que isso seja feito. Vamos lá, exemplo dentro do exemplo, culto doméstico. Você é um filho, na casa do seu pai, que o seu pai não faz o culto doméstico. Você não só pode, como deve chegar para o seu pai, cristão, e dizer para ele, pai, nosso Deus, numa conversa mesmo, nosso Deus ordena que a gente adore a Ele em família. E eu quero muito viver isso na minha casa, eu queria que o Senhor fizesse isso, conduzisse o culto doméstico. Isso é cabível, irmãos, isso faz parte do cumprimento do 5º mandamento. O inferior instruir nesse sentido, tá? Dentro dos seus limites, ao seu superior. O mesmo ocorre com relação às ovelhas para com os pastores e assim por diante, os governados com os governantes. É claro que os superiores devem ter, e nós que somos pais, exercemos liderança em qualquer circunstância, devemos ter a humildade de ouvirmos o nosso inferior, ponderarmos o que está sendo dito e assim aplicarmos se de fato estiver de acordo com a palavra de Deus. Então, sim, a instrução ela é mútua, porque nesse caso aqui compreende aquilo que a Bíblia ordena quanto ao aconselhamento mútuo. Deus nos ordena em sua palavra que haja aconselhamento mútuo. E no aconselhamento mútuo, inevitavelmente se envolve o quê? Instrução. Instrução. Mas também há aqui um outro aspecto, que foi o que eu já adiantei na minha fala. Como é que a gente pode fazer com que os outros, com quem nós nos relacionamos, venham a guardar os mandamentos do Senhor? Dentro daquilo que a gente pode fazer, é claro.
testemunho de vida, instrução, aconselhamento, mas também, e aqui isso se refere, nesse caso, especialmente às autoridades, exercendo a sua autoridade. Um pai e uma mãe, diz o 4º mandamento da palavra de Deus, sobre lembrar do dia do Senhor, lembrar do dia do Shabat para ser santificado, é dito que aqueles que estão debaixo da autoridade do pai não podem deixar de guardar o dia do Senhor. Veja isso, vai lá para Êxodo capítulo 20, Êxodo, lembrar disso, você verá isso com forma mais detalhada quando chegarmos no 4º mandamento, mas agora, en passant aqui, para você só se lembrar acerca desse assunto. Êxodo 20, versículo de número 10, a partir do 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho. Aí ele diz, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. A quem o Senhor está se referindo em primeiro lugar aqui? Ora, a este homem, a este chefe da família. Você não vai fazer isso, você não vai profanar o meu santo dia, e nem os demais que estão debaixo da sua responsabilidade. E a quem compete fazer com que eles guardem o dia do Senhor? Você, homem. Você, homem. Da mesma forma, eles podem não fazer isso com deleite, pode ser que eles façam hipocritamente, pode ser que eles seja apenas uma expressão externa, mas o coração não esteja inclinado a isso de maneira amorosa a fazer ao Senhor Deus, mas isso é algo que não compete a você. No que toca a você, você deve fazer. Claro, por favor, entenda isso com cuidado, tá? E direito. Não é você mostrar rispidez, como um legalista. Chegar para o filho e dizer, pegando o 4º mandamento como exemplo, não pode fazer isso no dia do Senhor porque não pode, acabou-se. Não, não é assim. Não pode, meu filho, porque Deus diz isso, Deus fala isso na sua palavra, você vai instruir, você vai dizer o que não pode, o que deve ser feito, seja no 4º mandamento ou qualquer outro mandamento, e você diz o porquê. Porque Deus assim diz, e Deus diz assim, assim, assim. E isso é para a glória dele, para o nosso bem. Então você dá o fundamento, você dá a razão, você diz o porquê, e se ainda assim, fazendo isso, instruindo, orando com o filho, orando pelo filho, ele se manter com o coração duro e fazer apenas o que você está dizendo, aí você não tem, você não tem como alterar isso. Você depende da obra de Deus. Confiar no Senhor, que opere no coração do seu filho. E que lhe dê um coração de carne, que circuncide o seu coração, e não achar que isso vai depender de você. Não depende de você, nem depende de mim. Então veja, dentro do que é nossa responsabilidade, nós assim fazermos, agirmos. Deixa-me ler aqui um comentário do Johannes Gerhard dos Vossos, interessantíssimos, como que ele se refere aqui a essa questão de ajudar aos outros. Ele diz assim, como deveríamos tentar ajudar os outros a cumprirem seus deveres? Resposta, é claro que há muitas maneiras de sermos úteis aos outros, as quais variam conforme as circunstâncias. Sempre podemos ser úteis ao tentarmos compreender as dificuldades e as tentações que os outros enfrentam e ao mantermos uma atitude empática para com eles. Devemos evitar o espírito crítico excessivo, e mesmo quando for nosso dever censurar alguém por algum mal proceder, devemos fazê-lo com gentileza e amor cristãos, e não com um espírito amargo, ríspido ou cheio de justiça própria. Se alguém está enfrentando uma dura batalha contra o pecado, a tentação e o desalento, devemos fazer o que pudermos, em palavras e em ações, para encorajar e auxiliar essa pessoa. Jamais devemos regozijar na iniquidade, ou sentir prazer secreto no pecado dos outros. Além disso, evitar as fofocas mesquinhas sobre os pecados e os erros dos outros muito ajudará a curar feridas na igreja visível. Vou repetir. Evitar as fofocas mesquinhas sobre os pecados e os erros dos outros muito ajudará a curar feridas na igreja visível. Veja que não é simplesmente você chegar e exortar por exortar e a maneira não ser apropriada. Não é assim que se faz, irmãos.
Nós ouvimos isso por vezes em Efésios. Você sabe disso. Mas é fazer com amor, com paciência, com brandura, sendo firmes, é claro. Mostrando a verdade, sem recuarmos, mas com esse respeito. Esse respeito. E outra, você também tem que ter o discernimento de saber diferenciar as coisas. Há pessoas que estão entregues ao pecado de maneira deliberada mesmo, voluntária, não querem se arrepender, e aí já estão num outro grau, numa outra circunstância, aqui o tratamento é diferente. Mas, partindo do pressuposto que está lidando com um crente, boa parte das pessoas estão lutando contra os seus pecados. Então, é necessário que haja o quê? Misericórdia. Misericórdia. Porque assim como você luta contra os seus pecados, seu irmão, sua irmã também lutam. E aí você vai sim chamá-los a atenção, mas em amor, de acordo com a sua posição e a sua vocação. Certamente um pastor terá ainda mais autoridade para fazer isso no contexto de uma igreja, o que não exclui a responsabilidade dos demais membros da igreja. Porque sim, como eu já falei outras vezes, tem muita coisa, diria que a maioria, que poderia ser resolvida entre os próprios membros sem subir para o conselho de uma igreja, sem subir para o pastor intervir. Mas quando é necessário, claro, deve-se intervir sim, e conversar, e aconselhar, e aí usando de acordo com a posição, com a vocação, instruir ainda mais precisamente no caminho da santidade, de cumprir a vontade do Senhor. Por último, ele ainda comenta o seguinte, eu queria frisar isso com relação à 8ª regra, que diz assim, que estamos obrigados, naquilo que se ordena aos outros, segundo nossas posições e vocações, a auxiliá-los e a tomar o cuidado de não participarmos naquilo que lhes é proibido. Ele diz assim, por que deveríamos tomar o cuidado de não participarmos naquilo que lhes é proibido? Participar naquilo que lhes é proibido é encorajá-los ao erro e assim tomar parte da culpa deles, mesmo que o assunto em questão não nos seja proibido. Ele dá 2 exemplos aqui bem interessantes. Um é com relação a um carro roubado. Você aceitar uma carona de uma pessoa é uma coisa, você aceitar a carona de uma pessoa que ela roubou aquele carro e você sabe disso, você se torna cúmplice. Você vai entrar num carro que foi roubado por ele, você vai estar ali, de certa forma, encorajando no seu crime, no seu pecado. Sendo participante, co-participante. Semelhantemente é quando uma criança, e também é outro exemplo que ele dá, ela está proibida de sair de casa, um filho proibido de sair de casa para ir para a rua, o pai proibiu, ele sai escondido, o seu amigo sabe que ele está de castigo e está desobedecendo seu pai, e ele vai junto com o seu amigo brincar, ou então vai para o lugar que ele está indo, enfim, jogar uma bola, ou enfim, sair. Esse que tem consciência disso também está incentivando aquele a continuar em rebelião no seu pecado. Então, é nosso dever tomar o cuidado de não participarmos naquilo que lhes é proibido. É proibido a eles, pela palavra de Deus, então a gente deve não participar nessa desobediência. Sabe como é importantíssimo que nós compreendamos cada uma dessas regras? Pastor, nós passamos essas semanas ouvindo, mas assim, eu ainda tenho dificuldade de gravá-las. Tudo bem. Digo tudo bem no sentido de que se você não consegue gravar, que pelo menos você sempre retorne a elas. Quando você tiver com dificuldade de lembrar, retorne. Retorne para a pergunta 99. Veja, esse é um conselho que eu lhe dou e eu acredito que será um exercício muito bom para a sua vida espiritual. Você voltar para a pergunta 99 do Catecismo Maior, frequentemente, até que esses princípios estejam entranhados em você, e ainda que você não tenha gravado todos eles de maneira ipsiliteris, você possa pelo menos ter a ideia de cada uma dessas regras, pelo menos a ideia, para quando você observar os 10 mandamentos, lê-los e praticá-los, você tenha condição de fazer isso fielmente. Sempre, sempre dependendo da graça de Deus e da obra e da pessoa de Cristo. Outra coisa que eu ainda falo antes de passarmos para a oração aqui, que é o seguinte: percebe também o quanto o nosso Salvador, ele obedeceu ao Pai?
a profundidade da sua obediência, a completude da sua obediência, a abrangência dela, do quanto o Senhor Jesus Cristo foi fiel a Deus. A gente não medita nessas coisas. Parece só que, e talvez essa impressão venha por nós fazermos uma leitura inadequada dos evangelhos. Vemos ali o nascimento, né? No caso, mesmo antes do nascimento, o anúncio da gravidez. Depois, nós vemos ali o relato do nascimento, falando algo muito pouco acerca dos primeiros anos de Cristo. Depois dá esse salto para a sua idade adulta, seus 30 anos, e vemos ele realizando os prodígios, pregando o evangelho. Mas não meditamos no quanto ele foi fiel durante toda a sua vida, desde a encarnação até a sua morte, obediente a Deus. Como diz a palavra, obediente até a morte, morte de cruz. Quando você vê e conhece bem os 10 mandamentos e as regras para você interpretar e ver como eles são abrangentes e profundos, é impossível você não pensar no quanto Cristo foi fiel. E ao mesmo tempo, no quanto você e eu, nós somos infiéis. No quanto nós somos infiéis. Quando você acha que estou obedecendo aqui, não estou, porque eu quebrei isso. Você não tem. Não é pela nossa obediência, meus irmãos. E louvado seja Deus que não depende disso. Louvado seja Deus pelo pacto da graça. Louvado seja Deus pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela sua obra perfeita, pela sua obediência perfeita, ativa e passiva, tanto durante a sua obediência na sua vida, como na sua morte. Louvado seja Deus por isso, porque é por causa dele, somente por causa dele, nós somos salvos. E é assim que nós descansemos na verdade nessa noite, e nos conduz essa verdade a praticarmos sim os seus mandamentos, com deleite, com amor, com toda devoção ao nosso Deus. Amém.